Olá, tudo bem com vocês? Se vocês ainda não me conhecem, eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou Raquel Barros, sou biomédica, pós-graduada em biomedicina estética, esteticista, micropigmentadora, professora com uma vasta experiência em cursos online e fundadora CEO Raquel Barros Academy. Muitas pessoas falam assim para mim: nossa, Raquel, você é tão jovem e já com tanta experiência, né, com um currículo já bem extenso. E aí eu fico assim até meio pensativa, porque eu penso, né, na verdade não tem nada a ver você ser jovem e ter um currículo extenso, né? A verdade é que eu comecei muito jovem e hoje eu vou disponibilizar um tempinho para contar como foi essa jornada minha para chegar até aqui, né? Já que essa é uma pergunta rotineira. Nossa, mas você é tão jovem, como você fez, né? Então hoje eu decidi contar para vocês a minha história aqui, tá? Rapidamente, né? Para que ela não fique desinteressante para você que está me ouvindo. Mas é uma história bacana, porque todos nós temos uma história de luta, uma história de conquista e uma história de superação. E comigo não foi diferente. A verdade é que tudo começou em 2010, quando eu decidi fazer biomedicina, né? Então eu, bem jovenzinha, fui estudar biomedicina numa cidade próxima da minha, que em 2010, né, eu morava em Iguaçuí, no Espírito Santo, e fui estudar biomedicina em Cachoeiro de Itapemirim, que também fica no Espírito Santo. Só que é uma distância de 100 quilômetros de uma cidade para outra, então eu ia e voltava todos os dias, ou seja, eu andava 200 quilômetros todos os dias para fazer a minha faculdade, né? De segunda a sexta-feira eu ia, né, feliz da vida, estudar, porque eu estava conseguindo fazer uma faculdade. Para mim isso era muito grandioso, né? E é muito grandioso. Se você tem um sonho, você precisa correr atrás desse sonho. E era meu sonho fazer uma faculdade nessas áreas de biológicas, né? Sempre foi a minha cara. Então eu resolvi fazer e assim foi. Foram 4 anos de muita luta, foi muito difícil, não vou falar que foi fácil, mas também não vou ficar contando muito drama da minha vida aqui para vocês, né? Porque todo mundo tem a parte dramática da vida. Mas a verdade é que foi feito com muito esforço, né? Porque era muito distante, eu jovem, né? Abri mão de tudo para poder realmente estudar, e aí foi que eu concluí a minha faculdade em 2013. Durante esse período da faculdade eu era muito rejeitada, porque eu me sentia muito rejeitada, né? Porque eu tentava empregos, estágios e eu não conseguia. Então foi o que me levou, depois que eu formei em 2013, né, ficar ainda um tempo parada, desempregada, sem ter nada para fazer, e foi o que me levou em 2014 a entrar no mundo da estética, porque é uma área que sempre me chamou muita atenção, que eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de trabalhar com maquiagem, apesar de nunca ter sido maquiadora, mas eu gostava de fazer em mim, né? Então essa parte de estética, né, lidar com a autoestima das pessoas sempre me interessou muito. Então foi quando em 2014 eu fui para Vitória, fiquei um tempo morando em Vitória até concluir o meu curso de estética, né? Então eu não fui nem direto para minha pós-graduação, não, eu fiz um curso de estética e aí sim eu comecei a trabalhar, né? Então por 1 ano e 4 meses eu fui funcionária, né, de uma clínica. E durante esse período em que eu era funcionária, eu comecei a fazer a minha pós-graduação em biomedicina estética, que também foi uma outra luta, porque era em outro estado, né? A minha pós, ela foi feita em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, era uma vez por mês, eu ia no final de semana para fazer a minha pós-graduação, né? Que também era com muita luta, eu ficava bastante cansada, porque eu teria que ir de ônibus, né? E é bem distante, Iguaçuí de Belo Horizonte. Então foi por 1 ano assim, né? Eu estudando à distância, assim, tendo que ir uma vez por mês até concluir, né? Então em 2015, em 2016, eu concluí a minha pós-graduação. E aí foi quando eu tive um pontapé inicial na minha vida, né? Que foi quando eu montei o meu primeiro consultório. Na verdade, para eu montar o meu consultório, eu tive que ouvir algumas verdades, né? Então tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa que me deixou bastante frustrada na época, e foi por causa disso que eu abri o meu primeiro consultório.
Eu escutei de uma pessoa que eu não ganhava dinheiro porque eu não me dedicava. Logo eu, né, que me dediquei tanto à minha faculdade, me dediquei tanto ao meu curso que eu fiquei em Vitória para fazer e tanto à minha especialização em biomedicina estética, ouvir isso. Então isso me magoou. Só que a forma que eu lidei com isso foi uma forma muito interessante. Porque ao invés de eu abaixar a cabeça e ir para casa chorar, não. Eu fui para dentro do Sebrae, abri o meu CNPJ sem ter R$1 no bolso. Isso é verdade. Então, assim, às vezes algumas palavras, elas servem para a gente crescer, né? Então, assim, por isso que eu não me importo muito com as críticas. Porque foi através de uma crítica que eu tive coragem de montar o meu primeiro consultório. Porque eu não tinha nem condição financeira e nem coragem, porque junta tudo, né? Você não tem dinheiro para montar o seu espaço e você ainda tem medo, então você fica sempre ali naquela mesma condição, né? Confortável da sua vida. Então bastou que eu ouvisse algo que me magoou muito para eu tomar uma atitude. E assim foi, todo mundo entrou ajudando, todo mundo da minha família, né? Meus pais, minhas irmãs, meu marido, né, que antes era noivo. Então, assim, foi todo mundo ajudando mesmo, né, dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu não posso reclamar da minha vida em relação a isso, porque eu sempre tive pessoas para me jogar para frente. Então, se você que está me ouvindo aí precisa de um pontapé inicial, se cerque de pessoas boas. São elas que vão ser o seu alicerce para você crescer, tá? Então foi em 2016 que eu montei o meu primeiro consultório e rapidinho consegui fazer a minha clientela. Até que eu cheguei num ponto em que eu não tinha nem vaga mais, né? E esse consultório ele foi também em Iguaçuí, no Espírito Santo. Durante esse tempo, né, em 2016 até 2018 eu fui fazendo muitos cursos. Eu cheguei a fazer 43 procedimentos estéticos diferentes, incluindo a micropigmentação. Porque durante esse período eu comecei a me especializar também em micropigmentação de sobrancelhas, tá? E depois que eu parti para lábios. Então, assim, era bem cansativo para mim, mas eu dava conta, né? Muito jovem, né? Tô começando, a gente tem um gás danado. Até que em 2018 eu resolvi abrir um consultório em Cabo Frio, Rio de Janeiro, né? Iguaçuí e Cabo Frio ficam 330 quilômetros de distância, é bem longe. Mas, desde o início eu sabia que eu iria morar aqui, né, em Cabo Frio, porque eu me casaria e eu iria acompanhar meu marido aqui. Então, o que aconteceu foi que eu montei o meu consultório em Cabo Frio, em 2018, e na verdade era só uma salinha pequena, ela deveria ter nem 10 metros quadrados, é uma sala bem mini mesmo, só tinha um armarinho e uma maca, não cabia mais nada, e uma pia, né? Então eu fiquei nessa sala até o início de 2019. Foi quando eu aluguei o meu primeiro consultório mesmo, aqui em Cabo Frio, que é aqui onde eu estou gravando esse vídeo, né, em 2019, e permaneço até hoje, tá? Então, assim, durante esse período de atendimento em Iguaçuí e Cabo Frio, era um período também que eu vinha uma vez por mês, era bem tenso também, porque eu pegava ônibus para vir, e tinha que pegar 2 ônibus, eu vinha com mala pesada, cheia de material para atender, mas era divertido e isso também me fez crescer como pessoa, né? Então me fez ter experiência, conhecer novos ares. Então a gente não pode ter o quê? Medo de arriscar. Então eu sempre arrisquei muito, né? Desde o momento que eu decidi fazer biomedicina na minha vida, em que eu não conhecia ninguém que era formado em biomedicina, eu já estava arriscando na minha vida, né? Então, assim, diretamente eu não trabalho hoje, né, com a biomedicina voltada para laboratórios, né, que é o que a gente está acostumado a ver, mas é a biomedicina que me dá hoje o embasamento teórico, até mesmo prático, né, de entender tudo o que acontece no tecido para ensinar para os meus alunos. E foi em 2019 que eu comecei com os meus cursos online e hoje, graças a Deus, deu muito certo, né? Eu comecei com um curso, hoje eu já tenho vários cursos e milhares de alunas formadas. E te convido a participar das minhas redes sociais, né? Me acompanhar, que eu tenho 2 redes sociais oficiais, que é a doutora Raquel Barros e Raquel Barros Academy, onde eu mostro os trabalhos das minhas alunas, mostro as minhas alunas e falo muito dos meus cursos também,
tá? Para você que quer aí se especializar. Então, assim, essa é a minha história. Hoje, atualmente, como eu disse, né, eu tô sempre em busca, eu não paro, e hoje eu estou pós-graduando em dermopigmentação. Então, eu me sinto na responsabilidade de absorver cada vez mais conhecimentos, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com milhares de pessoas que eu levo informações. E essas informações, elas precisam estar embasadas, por isso que eu não paro de estudar, tá? Então, assim, justificando, né, esse currículo extenso que eu tenho, essa é a minha história, é porque eu nunca parei. Esse é o segredo. Então, faça o mesmo, tá? Nunca pare. Faça o possível, mas faça, tá? Que uma hora você vai ser com certeza reconhecido por alguém, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha história de vida. É lógico que existem muitos altos e baixos, né? Eu não fiquei contando todos esses detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então, assim, não desistam quando vocês estiverem lá no baixo, porque você precisa ter problema na sua vida para você resolver. E é isso que vai te fortificando a cada dia, né? Vai te deixando forte, e aí você vai sabendo lidar cada vez mais com cada tipo de problema. Aquele problema que era enorme na sua vida, que você já passou, daqui a um ano ele se torna uma besteira, e a gente começa até a rir desse problema, né? Então, é isso aí que eu tinha para contar para vocês sobre a minha trajetória até aqui, e eu espero que vocês tenham gostado ou se identificado de alguma forma com a minha história. Um grande beijo e até a próxima!